Olá, tudo bem? Olha só, no último vídeo eu falei sobre igreja e deixei claro que eu entendo que há igreja, há pessoas cristãs e, portanto, parte da igreja de Cristo, em diversas tradições cristãs, em diversas denominações cristãs. Isso pode ter feito parecer que eu aprovo toda a diversidade doutrinária, que eu entendo que essa diversidade doutrinária é boa e agradável, como se fosse plano de Deus que as pessoas entendessem de forma diferente sobre assuntos tão importantes como batismo, Santa Ceia, soteriologia e tantas coisas. E não, não é verdade. Eu não entendo que isso seja maravilhoso, algo a se comemorar, não entendo que esse fosse o propósito. Mas veja, não é o ideal, então, isso, mas é a realidade da igreja nesta terra, é a realidade percebida no mundo. Mas eu não vou negar que haja igreja por causa dessa diversidade ou em meio a essa diversidade. Eu vou simplesmente lamentar e dizer: é assim, não deveria ser. O que fazer então, né? Qual seria a atitude de alguém que reconhece que a igreja está envolta por essa diversidade, mas não a reconhece como maravilhosa e ideal? Eu entendo que é importante, por causa dessa diversidade indesejada, o diálogo ecumênico. E eu devo falar um pouco sobre isso, mas antes é preciso dizer assim o que é o diálogo ecumênico, né? Que não é o diálogo interreligioso. Eu estou pensando em diálogo ecumênico cristão entre pessoas de diferentes tradições cristãs, mas que compartilham um núcleo da fé, que compartilham o credo apostólico, atanasiano, niceno, e entendem então que isso está resolvido. E há diferenças, então, por causa de outros assuntos, assuntos não explicitados ali. Isso eu acho que é o diálogo ecumênico cristão. Algo mais precisa ser esclarecido também, se a gente vai conversar sobre isso, né? Acho que a gente pode falar que alguns grupos evangélicos, quando escutam a palavra ecumenismo, movimento ecumênico, diálogo ecumênico, alguns grupos têm uma certa repulsa imediata, como se isso fosse coisa demoníaca. Né? Alguns até atrelam ao Apocalipse, falando da criação de uma religião universal e não sei o quê. E geralmente pensam, quando se diz ecumênico, qualquer coisa ecumênica, pensam em um diálogo, uma aproximação com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas é bom dizer, na verdade, o movimento ecumênico surge na Europa em meio a protestantes, por uma causa protestante. Os protestantes precisam se aproximar no começo do século XX por causa da missão. Com essa boa intenção de favorecer a missão, percebe-se que fazê-la de forma fragmentada, chegando aos lugares com grupos diversos, com discursos diversos, não era interessante, era necessário conversar, era necessário ter alguma aproximação para uma ação mais coerente, né? mais coesa, digamos assim. Então, no começo do século XX, se desenvolve bastante o diálogo ecumênico por isso. Ao longo do tempo, né, isso em diferentes tradições cristãs protestantes, ao longo do tempo a coisa vai se desenvolvendo e hoje a gente vê assim, motivações diferentes para essa aproximação ecumênica. Né? Não sempre é uma motivação tão nobre quanto a missão. Só um detalhe, né? A partir do Vaticano II, a Igreja Católica Apostólica Romana entra com mais força no diálogo ecumênico também. Né? O próprio Vaticano II já deu mostras de uma abertura muito maior. Então, hoje há diálogo muito importante entre diferentes linhas do protestantismo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas sobre isso eu quero falar em outro momento. Né? Voltamos para as motivações para o movimento ecumênico, para as relações ecumênicas. Eu acho que popularmente as pessoas não percebem. Há motivações que não são aquelas da missão
Mas, por exemplo, há uma motivação política. Algumas, alguns grupos que estavam completamente separados, que não se entendiam, não se admiram de forma alguma, por causa de uma afinidade política, esses grupos acabam se relacionando. E aí você vê, às vezes, né, eu já soube disso, pentecostais pregando em igreja presbiteriana por causa de uma afinidade política. Pastores de denominações ultra sérias, no sentido doutrinário, tendo simpatia por um pastor midiático pentecostal, compartilhando o vídeo desse pastor midiático pentecostal por causa de política. Isso é uma aproximação que vira uma aproximação ecumênica e uma simpatia motivada por algo que não é doutrinário, né? E acaba que pode também criar alguma aproximação doutrinária, pelo menos no âmbito mais popular. Outra coisa que aproxima as tradições também é esse movimento carismático, né, que surge dentro de algumas linhas do protestantismo, não só do protestantismo, e que faz gerar também uma simpatia, né? Há igrejas de vertente mais carismática dentro da tradição presbiteriana, da tradição batista, e aí tem os pentecostais clássicos, e que vão se entendendo, de certa forma, até se influenciando. Né? Eu soube, historicamente, de alguma influência assembleiana no meio batista que se, não vou dizer pentecostalizou, mas que se viu numa certa renovação, eles dizem, né? Mas é numa surgimento de uma vertente carismática dentro da Igreja Batista. Né? Então, isso favorece alguma aproximação ecumênica também. O que eu quero dizer é que isso é ecumenismo. Né? Os grupos protestantes não têm uma doutrina igual. Né? Nós não somos exatamente iguais e só os católicos romanos são diferentes. Não. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, eu lembro de uma mega igreja batista fazendo um evento em conjunto com uma mega igreja presbiteriana. Eles chamaram isso de Ceia da Unidade, porque realizaram uma ceia, Santa Ceia em conjunto. Faziam isso no ginásio do Mineirinho, de tão grande que era o evento, porque são duas mega igrejas. Isso é ecumenismo. Então, assim, e pessoas dessa igreja, às vezes, se você pergunta, você acha o ecumenismo correto? Ah, não, isso é coisa do... Gente, isso que eles estão praticando é ecumenismo. Eles pensam completamente diferente sobre batismo. Se a igreja presbiteriana tem uma influência calvinista forte nesse aspecto, né, no assunto Santa Ceia, eles pensam muito diferente também dos batistas. Eu sei que no Brasil presbiterianos tendem a ser mais zwinglianos do que calvinistas nesse sentido, na ceia, né? Mas se não é o caso, se apegam mais ao pensamento de Calvino, é um entendimento muito diferente. Tem entendimento eclesiológico diferente. Isso é ecumenismo. Você está reunindo grupos completamente diferentes. Isso só é uma introdução assim para ver, né? Quando eu vou dizer então que eu entendo que o diálogo ecumênico é proveitoso, é necessário, e eu vou dizer isso agora, ele é necessário. Alguns vão achar ruim, assim, achar estranho, mas é algo que fazem. Né? E o que eu digo como diálogo ecumênico e por que eu acho importante? Depois, em outro vídeo, eu diferencio isso de outras atitudes ecumênicas. Mas o diálogo, eu estou falando de pessoas capacitadas, de teólogos que se sentam para conversar. Um ruído aqui, não se incomodem com isso. Para conversar e tentar entender as diferenças e possivelmente chegar a uma aproximação, a um consenso em alguns casos. Né? Eu entendo que esses diálogos que hoje temos não vão nos levar a consensos e a uma unidade nessa geração, na próxima ou na terceira, não mesmo. Mas sei que é importante que o diálogo aconteça até para nos lembrarmos sempre. Essa diversidade doutrinária não é agradável e desejável. Por isso nós devemos nos mover no sentido de haver um consenso. A questão é que eu entendo que o consenso não é importante em si de qualquer forma, a qualquer custo. Não é importante só a unidade, é importante a unidade no acerto. Se nós estamos todos unânimes em uma doutrina equivocada,
Isso não é bom, isso é péssimo. Nós precisamos, por isso, ter um diálogo muito sério para irmos acertando ao longo de anos para termos uma doutrina correta compartilhada por todos, né? Que seria o ideal e que é o ideal, que era o propósito dos apóstolos, certamente. Se isso não é possível, continuemos conversando para que um dia isso aconteça, né? Ou pelo menos para nós sabermos o tempo todo. Isso é necessário acontecer. Fiquemos alertas. Né? Esse diálogo é importante por isso. Em outro vídeo eu falo o que eu penso sobre diálogo ecumênico e como isso é diferente de ecumenismo de celebração, né? De celebração ecumênica. Há uma diferença gigante entre as duas coisas, mas não cabe num vídeo pequenino como este. Né? O que foi dito aqui é compreensível? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu vejo o diálogo, então, muito importante, só para dizer, né, tanto entre correntes evangélicas protestantes diferentes, quanto entre correntes diferentes e a Igreja Católica, igrejas orientais. Eu acho isso válido, proveitoso, salutar. Né? E eu não acho salutar, só dou uma nota para adiantar o que eu vou dizer daqui para frente, não acho salutar saltar, pular essa fase do diálogo ecumênico e partir para outras atitudes, dependendo de quais sejam. Bênção de Deus e até a próxima.